Neste vídeo, nós veremos um método muito simples e intuitivo de ordenação de elementos de um vetor, que a gente chama de ordenação por seleção, e o nome se justifica plenamente, como vocês verão agora. Qual que é o algoritmo? Primeiro, a gente seleciona qual que é o elemento que deve figurar na primeira posição do vetor de saída. Ou seja, ele é o menor entre os n elementos. E este algoritmo aqui, em particular, ele trabalha sobre o mesmo vetor de entrada. Ele recebe o vetor de entrada e transforma aquele vetor de entrada. Então, quando a gente seleciona o elemento que vai ficar na posição 1, a gente deve procurar saber o que a gente vai fazer com aquele que estava lá, porque ele não pode sumir. Bom, ou seja, eu encontrei o menor entre todos os elementos, quero colocar na posição 1. E o valor que estava na posição 1? A gente troca de posições com esse elemento selecionado e o primeiro. Então, a gente faz essa troca e aí fica guardado, a gente não perde o valor daquele primeiro elemento e já temos o elemento selecionado na primeira posição. Depois, o que a gente faz? Seleciona qual elemento que deve ficar na posição 2. Que é qual, gente? É o menor elemento, excluindo aquele que já foi selecionado, excluindo aquela parte de uma posição, por enquanto, que já está ordenada do vetor. Então, a gente seleciona qual elemento que fica lá, qual que é o menor elemento dentre aqueles restantes, e nós trocamos de posição com o segundo elemento. Tá bom? E por aí vai, tá bom? Até que a gente seleciona qual elemento que deve ficar na posição n-1, e a gente troca de posições, tá? Nesse caso, os dois últimos elementos. O nosso vetor já estará ordenado. Tá bom? Porque se o da n-1 já está na posição correta, o enésimo, né, o último, forçosamente estará também correto. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui esse vetor de entrada, e a gente quer ordenar. Então, o que a gente tem que fazer? É primeiro selecionar quem que vai ficar na posição 1. Qual que é o menor valor presente aqui nesse vetor inteiro, gente? É o valor 12, bom? Que está aqui na posição 5. E agora, eu quero que esse 12 venha para cá, mas não quero esquecer o valor de 34. Bom, então, o que eu faço? Eu troco os dois. O 34 veio para cá e o 12 veio para cá. Esta partezinha aqui de uma posição só já está ordenada. Então, mais uma vez, a gente tem um problema muito parecido, que é de ordenar essa parte que está aqui. O que nós fazemos? Vamos procurar agora selecionar qual elemento que vai ficar na posição 2, que será o 27. Bom, que é esse que está aqui. Bom, o que eu faço? Então, troco o 56 pelo 27. Agora eu tenho que selecionar quem que vai ficar na posição 3, que é o 34. Troco, seleciono o 34 aqui, o outro 34 aqui, coloco na posição 4. Seleciono agora esse 44 que está na posição 6, troco com o outro valor, tá bom? Que estava aqui, com 56. E faço a minha última troca agora aqui. E pronto, o meu vetor já está ordenado. Vamos desenvolver agora, então, um programa, né, para fazer isso. Tá? Uma função que nós vamos desenvolver. Primeira coisa, a gente tem que trocar valores em duas posições do vetor. Como é que a gente troca o valor de duas variáveis? Então, digamos que ele tem duas variáveis, x e y, que a gente quer trocar os valores dela. Como que faz? Bom, depois que a gente aprende, é muito fácil. Quem ainda não viu, pode ser que aprenda agora aqui comigo. Bom, se a gente fizer primeiro x igual a y e depois y igual a x, o que acontece? Nesse primeiro comando de atribuição aqui, o valor antigo de x foi perdido. E na hora que você faz y igual a x, o x já está com o valor antigo de y e o valor antigo que a gente queria armazenar em y ficou perdido. Se fizermos o contrário, o mesmo problema, tá bom? Só que inverso. Bom, o que a gente faz? A gente usa uma variável temporária, a gente usa esse adjetivo de temporária para qualificar variáveis que têm uma função local muito restrita, tá bom? Que ela auxilia ali naquele momento, tá bom? E depois a gente não precisa mais dela. E podendo, gente, a gente sempre chama de temp, daí quem for ler o seu programa sabe que aquela variável é uma temporária. Então você faz o quê? Temp igual a x, ou seja, você armazena o valor antigo de x. Você faz x igual a y, x não vai conter mais seu valor antigo, mas seu valor antigo já foi guardado aqui em temp. E fazemos, então, y igual a temp. Então, com esse truquezinho aqui, a gente consegue trocar o valor de duas variáveis. O outro problema é a gente encontrar o menor valor
em uma parte do vetor, porque agora a gente não quer encontrar sempre o menor valor no vetor inteiro. A gente vai considerando cada vez partes menores do vetor para nós procurarmos o menor valor ali presente. Então, essa função aqui, mínimo pós, vocês, acredito que vocês já fizeram uma coisa bem parecida com essa, numa prática passada. O que ele faz? Tá bom? Ele encontra o menor valor, tá bom? Na parte do vetor A, que está entre um ponteiro, tá bom? Uma variável que contém um índice, tá? Entre o índice esquerda e entre o índice direita, tá bom? E ele devolve o menor valor e a sua posição, tá? O IM. Bom, como que a gente faz isso? A gente supõe que o mínimo é o elemento mais à esquerda, tá bom? E o índice do mínimo é exatamente a esquerda. Depois a gente varre o resto do vetor. Então, para cá, igual à esquerda mais 1 até a direita. Se o M for maior do que o A índice K, significa que tem um presente naquela parte do vetor um elemento que é menor do que aquilo que eu estava considerando como mínimo. Aí eu atualizo o mínimo e eu registro aqui, então eu faço IM igual a K, que foi na posição K que isso ocorreu, eu registro aqui aonde que se deu essa atualização do valor supostamente mínimo, do mínimo até então. Bom, então essa aqui é uma função que vai nos atender nessa parte. Então, com isso, a gente já tem condições de escrever aqui a versão final dessa função, select source, tá, que recebe um vetor A e devolve um vetor SA, tá, que é uma permutação desse vetor aqui de entrada A, uma permutação ordenada, está em ordem crescente. Bom, N é o tamanho de A, e para cá, variando de 1 até N-1, o que eu faço? Está em comentários aqui. Vamos selecionar a posição entre A índice K e A índice N, que contém o menor valor, chamando aquela função mínimo pós que a gente acabou de ver aqui, passando como esquerda a posição K e direita a posição N, bom, que é o último aqui, e depois a gente troca com aquele macetinho. Bom, temp igual a índice K, A índice K igual a índice I min, que foi o que resultou aqui o índice que resultou dessa chamada para mínimo pós aqui, e faço A índice IMIN igual a temp. Vocês trocam os dois. E eu repito isso aqui até chegar na penúltima posição, que é N-1, e depois, pronto, eu faço SA igual a A. No vetor de saída aqui, eu coloco o vetor A ordenado. Vou mostrar para vocês aqui, então, uma animação desse algoritmo. Então, o programa em si que faz a animação está disponível para vocês no site do curso. E ele contém uma série de truquezinhos de manipulação de gráficos que não vale a pena explicar aqui não, porque ele foge muito do escopo do curso. Mas os interessados podem olhar lá que é legal. Bom, muito bem. Então, aqui está o meu vetor, um vetor sorteado, que o programa sorteou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar qual elemento que vai ficar aqui nessa primeira posição. Então, eu vou procurar o menor elemento no vetor inteiro, que no caso aqui é esse pitutinho aqui, marcado em vermelho. Então, eu troco os dois, e repare que eu marquei como mais gordinho aqui, para mostrar que essa parte aqui já está ordenada. Bom, então agora eu quero selecionar quem vai ficar nessa posição. Qual que é o menor? É esse. Troco os dois. Agora, nessa posição. Qual que é o menor? Aquele ali. Bom, esse que está aqui. Troco os dois. E assim por diante. Bom, essa aqui troco com esse ali. Esse aqui, ele já é o menor, vai ficar aqui mesmo, tá bom? Esse daqui eu vou trocar com este. Este daqui eu vou trocar com este. E por aí vai, gente. Bom, deixa eu andar mais rápido aqui. E nós vemos que o vetor vai sendo ordenado até chegar aqui na penúltima. Então, eu tenho uma troca aqui, e aí, agora, o vetor já está completamente ordenado. Qual que é a complexidade desse algoritmo de ordenação por seleção? Bom, primeiro a gente tem que ver qual que é o esforço computacional de um algoritmo de ordenação. E a gente costuma muito caracterizar esses algoritmos pelo número de comparações que ele faz para conseguir ordenar. Bom, isso ele faz outras coisas além de comparação, mas as comparações são uma boa parte do trabalho e
é, no mínimo, o tanto de trabalho que ele tem que realizar. Então, quantas comparações o que o algoritmo de ordenação por seleção faz? Da primeira vez, ele tem que percorrer o vetor quase que inteirinho, tá bom? Fazendo comparações, tá certo? Ele vai pegar o primeiro elemento, considera ele como menor e vai percorrendo tudo aquilo ali. Então, ele vai fazer n-1 comparações. E talvez com algumas trocas, mas essas trocas nós não vamos considerar nesse cálculo aqui, não. Vamos prestar atenção só nas comparações. E ele faz, então, n-1 comparações no primeiro passo. Depois, ele tem uma parte ligeiramente menor do vetor para considerar. Então, ele vai fazer n-2 comparações. No terceiro, n-3, e por aí vai, tá bom? Até que o último passo faz uma comparação. Então, o esforço computacional, gente, é a soma disso daqui, tá bom? n-1 mais n-2 mais n-3, ou então ao contrário, 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar em n-1. Então, o T de n é O, lembra daquela Big O notation, tá bom? É da ordem de n-1 mais n-2 mais até mais 1, que invertendo aqui é a soma de 1 até n-1. Bom, essa somatória aqui, tá bom? Dos inteiros, tá? De 1 até n-1. Que a gente tem aquela fórmula, tá bom? Que vai dar n-1 vezes n, que divide por 2, tá bom? Que dá 1 meio de n2 menos n, gente. Que isso aqui, como nós já vimos, é O de n2, porque constante a gente despreza. E termos com expoentes inferiores também não são significativos quando n cresce, que é o momento que a gente está interessado na complexidade. Ou seja, então nós temos aqui um algoritmo cujo tempo cresce com o quadrado. A gente chama isso aqui de um algoritmo quadrático de ordenação. Bom, a ordenação por seleção é um sorte quadrático. Bom, aqui são experimentos que eu fiz com 2 computadores e a gente vê que está obedecendo muito bem a isso. Pode ter ruídos, tá bom? Vocês encontrarão no site também programinhas para testar o desempenho nos computadores de vocês. O desempenho de todos os algoritmos que nós veremos aqui. Mas não sai tão bonitinho feito esse daqui, não. Mas, nesse caso aqui, eu dei sorte. Tá bom? Aconteceu isso nesses 2 computadores. Eu tenho um mais lento aqui, que são esses asteriscos aqui, com esses pontos, tá bom? E outro mais rápido, mas, de qualquer forma, a gente percebe aqui que ele segue bastante uma curva de n ao quadrado. Então, aqui está n, tá bom? Eu fiz com tamanhos variando de 500 em 500, de 500 até 5.000, tá, e o tempo variou para o mais lento, tá bom? De quase 0 aqui a 90 segundos, a quase 90 segundos aqui.